não bastasse o brasileiro ter que lidar com a crise climática, a gente ainda tem que lidar com a crise advinda da crise climática, né? Parte do Brasil chegou a ver uma frente fria avançando, rolou uma chuvinha caindo em alguns lugares, mas o fato é que ainda tem muita queimada, teve muita queimada essa semana e com cenas muito chocantes. E o discurso é: sim, existe uma questão climática para o qual não estamos bem preparados, mas o Brasil tem inimigos que fazem tudo piorar, que ateiam fogo criminosamente, intencionalmente. Vamos tentar então organizar as ideias? Eu quero começar com uma imagem de Brasília em chamas, que parece coisa de filme. Vamos rodar as imagens, porque as imagens são de fato impressionantes, gente. Olha só. Deixa eu ver. Olha essa imagem. Ali, podia nos ser arredores ali no... de Brasília. Mas, então, podia ser no plano piloto, né? Então, isso aí, gente, é parte do que estava acontecendo no Parque Nacional de Brasília. Desde domingo, o fogo consumiu 1.400 hectares, o que equivale a 14 quilômetros quadrados de uma reserva biológica. E esse incêndio aí já foi controlado, só que não está completamente extinto, tá? Ainda tem focos que precisam ser controlados. E esse incêndio teve uma característica muito cruel, que é um negócio chamado queima subterrânea, o que resultou em imagens muito tristes de bichinhos com as patas queimadas, correndo. Teve macaquinho sendo socorrido no meio da estrada. Vocês viram essas imagens? O pessoal tentando fazer reanimação nos macaquinhos, prego. Filme de terror mesmo, assim. Então, assim, isso tudo em meio a um Brasil quente, a uma Brasília quente, seca, que não vê chuva há 150 dias. Vocês têm noção? 150 dias sem cair uma gota d'água? Credo. Socorro, né? Socorro. Vai, Manu. Perdão. Perdeu. Tava distraída aqui, preocupada com os macacos ganhando boca a boca e eu não. E tem investigação rolando, gente, porque como a Cecília acabou de comentar, a esfera pública tem a convicção de que boa parte dos incêndios são intencionais. Olha só o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ver. Há uma compreensão do Congresso Nacional de que, e com muitos parlamentares com os quais conversei, de que nós estamos diante, evidentemente, de um problema de consequências climáticas, de saúde e humanas, mas temos uma causa que é uma causa criminosa. É muito evidente que, diante desse contexto, da quantidade de focos, há, sim, uma orquestração mais ou menos organizada, mas que busca esse objetivo de incendiar o Brasil. Tá, eu quero só sua Mas opinião. e daí? Obrigada. A gangue do fogo. Mas e daí? Isso não tem relevância nenhuma do ponto de vista da inação do governo, Obrigada. do Congresso. Tá, a gente já vai falar mais disso. As causas são importantes, mas e daí? O que vocês vão fazer para resolver esta zona? Calma que vai piorar muito. Ah. E teve também mais determinação do ministro do Supremo, Flávio Dino, que tem usado a capa de super-herói do Batman nas ações de combate ao caos ambiental no Brasil, porque não tem Só ele que dá canetada, mesmo. né? Só o Dino que tá dando canetada de ação. Mas que já não faz mais parte do governo, É mas isso. age... tudo E bem. não tem ministra do meio ambiente, aí tem que ocupar mesmo espaço. Ele determinou que 6 estados da Amazônia expliquem porque 85% dos focos de queimadas estão concentrados em apenas 20 municípios da região. É estranhíssimo, de fato. Você tem 85% Isso, em 20 gente? municípios. Acabaram os municípios, então, né? E ninguém nega que a origem é criminosa. Eu não consigo entender por que todos os integrantes do governo, sejam eles do Congresso ou do Palácio do Planalto ou da Esplanada dos Ministérios, insistem em responder sempre que o incêndio é criminoso. Eu sei, todo mundo sabe, até as árvores que estão queimando sabem. As árvores. Pô, As árvores são os sabe, naves. mas o que vão fazer? O que vão fazer para evitar o crime, para punir quem está cometendo crime e para apagar o fogo? Eu não sei. Aparentemente nada. Pelo amor de Deus. Sou eu já? Acho que travou o nosso TP, mas já tá. estamos consertando. É que o Dino também autorizou
o governo a gastar dinheiro fora da meta fiscal para poder controlar essa zona, né? Então o Dino está dando as canetadas e está fazendo com que o governo se movimente. Isso quer dizer, gente, que o governo pode gastar o quanto? Quanto quiser, sem não. impacto nas contas públicas no fim do mês. Porque essa é a grande treta econômica no Palácio do Planalto nesse momento. A gente vai falar disso mais adiante, porque teve decisão do Banco Central, tem gente que não entendeu nada, e tem tudo a ver com essa treta que eu tô falando aqui. O governo aumentou os gastos e precisa fazer caber nas contas. Então, aumentou a arrecadação. A gente tem um recorde de arrecadação esse mês. Só que precisa fechar a conta no fim do ano. Então, assim, se precisar gastar do orçamento contabilizando essa grana que é para evitar os crimes, isso acaba prejudicando o resultado no fim do ano. Eu fico mais chocada, porque eu sou muito leiga mesmo, o que eu fico mais chocada é que grande parte dos economistas ensinam que a gente tem que ter um saving para quando a coisa apertar, a gente faz uma poupança, pega um investimento. O governo não. O governo tá ali com a água batendo na bunda. É isso. Não. Mas é a premissa de todo governo você ter déficit. A questão é quando você tem déficit, mas você tem um horizonte. Quando você tem uma meta fiscal, quando você tem um horizonte, quando você tem uma expectativa. Então, assim, é óbvio que ia dar cagada. Eu honestamente, eu acho assim, muito curioso o quanto que essa explicação, Gabriel, como você vinha falando, ganhou força de uma semana para cá. Sim. Porque é óbvio, como o Gabriel disse, é óbvio que tem gente ateando fogo de forma criminosa. Sim. Isso não é uma novidade. É claro que há quem ignore a questão climática e continue colocando fogo nas pastagens, continue colocando fogo nas suas propriedades, porque é uma coisa que se faz... Está na legislação há 90 anos e há 90 anos é descumprida, desde 1934. Mas eu insisto, gente... Medidas só estão sendo discutidas, medidas só estão sendo tomadas com o leite derramado. Até então, absolutamente nada relacionado ao meio ambiente era priorizado. Nada relacionado ao meio ambiente, e as pessoas esquecem aquilo que elas disseram anteontem, né? É isso. Quer dizer, na semana passada, esse argumento vem ganhando força em detrimento daquilo que eu falei aqui no Rivo News também, cobrando os artistas que tinham feito vídeo, né, no governo anterior, no governo Bolsonaro. E aí, muita gente me criticou por aquela fala da semana passada. Quem criticou? R$20 no superchat. Muita gente. Justamente dizendo que tem uma diferença substancial entre o que ocorreu com o Bolsonaro e o que ocorre agora com o Lula. Agora os incêndios são criminosos. E na época do Bolsonaro era o quê? Era o Deus... Isso. Pra passar boiada era como? Não, pelo contrário, como é que é aquele bicho que tem os pés invertidos? O Curupira. O Curupira saiu botando fogo. É isso. Boitatá. A argumentação é tão insana que acaba defendendo o governo anterior, porque quase. Assim, e o pior é que na época do Bolsonaro era essencialmente criminoso porque a gente não tinha as condições climáticas que a gente tem hoje. Isso. Então, hoje em dia, é o criminoso que se alastra com mais força, né? Por conta da condição climática que é problemática, que é adversa. E eu quero só chamar a atenção para um outro ponto que todo mundo esquece. Semana passada a gente falou aqui no Rivo News. O Rio Madeira tá cheio de traineira lá, fazendo garimpo a céu aberto e nada é feito. Nada. Da mesma forma. Mas só que eu não sei quantos agricultores receberam multa. É só por causa do incêndio, então. Porque a traineira fazendo aquele garimpo ilegal, jogando mercúrio na água, tá tudo certo. Me faz favor. E assim, a coisa é tão evidente que o meio ambiente não era priorizado, que o presidente Lula confirmou isso. Vamos ver o que o presidente Lula falou. Vamos observar bem direitinho a fala dele. Vamos lá. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Brigadista... Quase ninguém tem. Mas normal. É isso, e é só uma constatação. Mas o presidente Lula, ele podia só o quê? Admitir e sossegar. Ficar quieto. Né?
Mas daí vem a sequência do discurso que a gente tem aí para todo mundo ver. Deixa eu ver. Não pode, possivelmente tudo isso seja por conta da COP30 aqui no Brasil, talvez por tudo isso seja pela performance que o Brasil tem na discussão ambiental no mundo inteiro, talvez uma parte disso seja por interesses políticos, a gente não sabe, não pode acusar, mas que a suspeita há. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo". Uma coisa mais ou menos assim. Você acredita? Mas deixa eu só corrigir. Quem sou eu para corrigir o meu presidente Lula? Ele só esqueceu de comentar que o incêndio está vindo lá da faixa de Gaza, como demos na semana passada. É isso. O que está Gente. pegando fogo é a guerra de Israel. É Gente, isso. Que vergonha, que vergonha. Olha só. Não, na verdade ele matou a charada. Ah, O Macron e o Leonardo DiCaprio e o Homem de Ferro tá, pegaram um jato da Greta com emissão zero de carbono, tá. vieram para a Amazônia e começaram a atirar fogo em tudo, porque os interesses estão todos aí, né? Às vezes A ocorre. comunidade internacional. Ocorre. Gente, olha aqui, ó. Vamos falar de dados aqui. Só em agosto, o MAP Biomas registrou mais de 56 mil quilômetros quadrados de território queimado no Brasil. A Marina Silva fala em terrorismo climático, né? Ela admitiu aí que as medidas não têm sido suficientes, mas está tudo sendo ajustado o tempo todo. Essa é a ideia da ministra. Tá tudo sendo... E aí tem a autoridade climática. Existe uma autoridade climática. A autoridade climática se chama Presidente da República. E aí, Ele não precisa inventar mais nada. E se ele não tiver afim, ele passa para a segunda autoridade climática, que é a ministra do Meio Ambiente. E aí, se ninguém fizer nada, que é o que está Flávio Dino. acontecendo, Flávio Dino. Porque, olha só, o que significa autoridade... Oi, A Siri Siri quer falando. Que participar. chata. O que significa autoridade climática, gente? Alguém me explica o que significa? O que vai fazer? De que forma? Vai ficar subordinada a quem? Vai ficar subordinada à Casa Civil ou vai O ficar salário subordinada a gente ao vai pagar? A ONG? Até onde a gente sabe, vai ficar subordinada a Marina Silva, a gestão do Ministério do Meio Ambiente, mas assim, que já existe para isso. A impressão que causa no cidadão é que vocês estão usando esse momento crítico na condução das políticas ambientais no Brasil para fazer mais um cabide de emprego. Com certeza. Porque o que a autoridade climática vai fazer que o Ministério do Meio Ambiente já não pudesse fazer antes? Que já não tenham pesquisadores, MAP Biomas, INPE, tudo sendo feito para entregar dados. gente, difícil. De fato, olha só, o Lula tem 78 anos, quase 80, é uma cabeça antiga. Então, assim, o presidente pode até se esforçar para dizer que entende os problemas ambientais, só que na prática o presidente nada faz, que incentive ações aí, que evitem os problemas ambientais. Não tem, gente, por exemplo, como ser campeão do clima, relevância mundial do Brasil, como ele está dizendo, não tem como ser campeão do clima e ser líder de petróleo. Não dá. Então, assim, Assume ou uma defende uma postura. coisa ou defende outra. Agora, ficar nesse morde-a-sopra não adianta. O Márcio Monteiro, a autoridade climática é a Janja, que fica com o controle do ar-condicionado. Perfeito. Que homem! Nunca errou. Que homem, Nunca Márcio errou. Monteiro, que homem. É isso, ó, os alertas, os alertas estavam aí, Ai. os alertas sempre estiveram aí, o mundo está arcando com as consequências. A gente já viu ao longo desse ano aqui no Rivan News o quê? Muita neve, muito frio, a gente já viu muita chuva, a gente já viu enchente no Brasil e no mundo, e agora a gente está vendo o quê? Muito fogo no Brasil e também no mundo. Porque, olha só, essa semana a presidente do Peru, gente, a Dina Boluarte, declarou estado de emergência em 3 regiões por causa de incêndios florestais devastadores aqui no país vizinho, que provocaram o quê? Devastação e morte. 16 pessoas já morreram por conta dos incêndios no Peru. E em Portugal também, tá? Estão rolando incêndios Sim. florestais. Estradas importantes foram fechadas, inclusive a que liga Lisboa ao Porto. É tanto fogo que a Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos
disse que a fumaça pode ser vista do espaço. Mas não tá bom? chegando aqui, Não tá, não. o moço do PSTU do Manaus? Lá em Portugal, o negócio tá tão sério, porque é fogo de um lado, enchente e deslizamento do outro, que o governo português decretou luto nacional para hoje, em solidariedade Deus, às é vítimas mesmo? do que está acontecendo por lá. Inclusive, num desses incêndios, um brasileiro morreu. O Carlos Eduardo, de 28 anos, trabalhava para uma empresa de exploração florestal e morreu tentando recuperar as máquinas da ai, companhia. Muito triste, gente. Muito triste. Então é isso, existe uma realidade, a realidade está aí, então ou a gente realmente assume. Que vai ter COP e estão querendo manchar a COP no Brasil. Isso. Faça-me o favor, né, presidente Lula? A galera tá Faça-me ligando o muito favor. para a COP.